Mensagem Bíblica com o pastor Zildo Nascimento. Eu quero continuar a mensagem que comecei pela manhã, falando sobre vivendo pela fé em tempos difíceis. E o texto que nós vamos pela manhã, o texto que usarei também agora, 1 Samuel capítulo 17, versos 45, 48 e 49. Você pode abrir a sua Bíblia aí, acompanhar, se necessário faça anotação, tá bom? Diz assim, versos 45, primeiro. Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Quando o filisteu Golias começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele a arremessou com a sua tiradeira e atingiu o filisteu Golias na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Eu disse pela manhã, e vou repetir agora também, que nós estamos no mês de março, desde o primeiro domingo de março, nós estamos falando, a igreja, sobre a essência dela, aquilo que fundamentou a igreja no princípio, aquilo que deu origem, aquilo que alicerçou a igreja, e por isso o tema deste mês foi de volta às origens. E agora esse momento que nós estamos vivendo é um momento importante da igreja agir como igreja. Nós estamos vivendo um momento muito difícil dessa pandemia criada pelo novo coronavírus, o Covid-19, e nunca se viveu um momento como este, nunca vimos na nossa geração um tempo como este, onde tanta gente apavorada, tanta gente mergulhada no medo, na incerteza, na insegurança, e isso tem sido comum em todos os países. E a igreja então que somos nós, a igreja que sou eu, que é você, nós temos um papel fundamental, e nosso papel é sermos propagadores da paz, da esperança. E nesta hora só Deus pode agir, só Deus pode fortalecer, só Deus pode fazer alguma coisa, só Deus pode pôr fim nesse vírus. Isso se dá pela fé. A fé, na verdade, é um elemento indispensável na vida do cristão. E por isso eu quero falar nesta noite sobre vivendo pela fé em tempos difíceis, porque dela depende a salvação. A Bíblia diz lá em Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo no capítulo 2, assim: pela graça vocês são salvos por meio da fé. A fé então é esse elemento importante, é um elemento que não nos deixa recuar, que não nos deixa voltar atrás, que não nos deixa voltar às velhas práticas, que nos impede de não fazer a vontade de Deus, ou seja, de nos afastar da vontade de Deus. É por isso que a Bíblia afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. E diz ainda lá em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é a certeza da existência de um mundo espiritual e a certeza maior ainda de que há um Deus que governa todas as coisas e que cumpre todas as suas promessas. E por isso que o texto de Hebreus diz assim, que o justo viverá pela sua fé. Mas como se vive pela fé? Se você já entregou a sua vida a Jesus, se Ele é o seu Senhor, se Ele é o seu Salvador, significa que você foi justificado por Ele. Não significa que você é justo no sentido de não pecar mais, mas você foi justificado por Ele. Então, sendo justificado, você se torna esse justo, e Deus reserva então para você um novo estilo de vida, uma nova maneira de viver. Então, quando somos justificados, nós não podemos viver de outra maneira a não ser pela fé. Você pode até viver ou tentar viver de outra maneira, mas não será em momento nenhum a maneira de Deus. Porque quando nós vivemos pela fé, a Bíblia nos afirma categoricamente que nós vivemos o melhor de Deus para a nossa vida. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu nesse sentido em 1 Coríntios capítulo 2, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Então sabe, você pode crer nisso que eu vou falar agora, que Deus já preparou para você coisas que você nunca viu, e coisas as quais você também nunca ouviu. Porém nada disso acontece aleatoriamente, sem uma ação, sem uma participação sua. É preciso então atitudes suas, é preciso então viver pela fé. E a pergunta então que fica diante disso: o que nós precisamos fazer para viver pela fé nesse tempo difícil que nós estamos tendo? E a primeira lição nesta noite, que para viver pela fé em tempos difíceis, não dê ouvidos às vozes destrutivas e da incredulidade, vozes que têm aos montes. Olha só o que aconteceu, 1 Samuel capítulo 17, no verso 28, nessa batalha entre
entre Davi e Golias, diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. Quantas vezes essas vozes tentam paralisar as nossas atividades e até questionar as nossas reais motivações? Tentam dizer que nós não somos suficientes, capazes para vencer uma batalha. E o pior é quando essas vozes vêm de pessoas próximas a nós. E essas vozes, quando vêm de pessoas próximas a nós, nos machucam muito mais. E essa voz da incredulidade, então, é a voz do fracasso, é a voz daqueles que não creem em Deus, é a voz daqueles que ficam o tempo todo falando apenas do problema, do tamanho do problema, e falam um pouco do poder de Deus. É a voz daqueles que só conseguem enxergar o tamanho do problema. Outras vezes, essas vozes também tentam nos menosprezar. E foi isso que aconteceu também com Davi. Os versos 31 a 33, assim: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que era o rei da época, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá lá lutar com ele. E aí respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. O rei Saul agora também menospreza Davi, dizendo que ele não tinha capacidade nenhuma para vencer o Golias, que ele não tinha força nenhuma. Da mesma forma, para você que está me ouvindo aqui nesta noite, no meio das lutas que você enfrenta, muitas vezes aparecem vozes querendo te descaracterizar, desqualificar a sua vida, tentando te menosprezar, dizer que você não é forte o suficiente para vencer as batalhas que se colocam diante de você, que você então precisa de fato é recuar, que você precisa é desistir, menosprezando a sua capacidade de vencer, menosprezando a força que Deus te dá. Foi aí então que Davi respondeu, porque ele já havia sido formado ali no secreto com Deus, como eu disse hoje pela manhã, e aí ele deu uma palavra de Deus. Então, se você é formado no secreto com Deus, você pode ir sem medo, porque Deus já te capacitou para vencer. Outras vozes também, além de menosprezar a nossa capacidade, tentam também colocar medo em nós. Olha ainda os versos 41 a 44. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, olha só, o filisteu tinha até um escudeiro para carregar as suas armas também, para ajudar ali ele. Diz assim: enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro vinha à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que ele era apenas um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu então amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Golias então falou aqui com Davi, na tentativa de se agigantar e colocar medo, pavor no coração de Davi. E é assim conosco também. Os problemas sempre vêm tentando mostrar maiores do que realmente eles são. E algumas pessoas às vezes fazem esse papel na nossa vida, de dizer que nós somos pequenos e que o problema é muito maior do que nós. E esses gigantes então, eles insistem, eles não se cansam. Olha só o que diz o verso 16 do capítulo 17. Durante 40 dias, olha só, 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Então seus ataques eram insistentes, de manhã e de tarde, e também eram persistentes. Diz aqui 40 dias, imagina 40 dias, de manhã e de tarde, sendo afrontado. E assim estava ali o Saul e o povo de Israel sendo afrontado pelo gigante Golias. E essa insistência, essa persistência desses gigantes, vem na tentativa de nos conduzir ao desespero, de nos conduzir à angústia, de nos manter então aprisionado ali, a tristeza, a inércia. E essa insistência parece que não chega ao fim. Quantos problemas que insistem conosco, que parece que aqueles problemas não chegam ao final, porque a solução não chega, a mudança que nós esperamos não acontece, é a enfermidade que não cura, é a cura que não aparece, é a vacina que não fica pronta,
É o desafio que não é vencido, é o hábito pecaminoso que não é derrotado também. Entra dia, sai dia, e são as mesmas coisas, nada melhora. E às vezes até piora. E lá está o gigante, presente, persistente e insistente. Sobre esse assunto, a revista Time, há muito tempo, alguns anos, publicou um artigo, e o tema desse artigo era Homens sem Perspectiva de Futuro. E ela citou alguns deles. Pessoas que, na visão de algumas pessoas, não tinham perspectiva nenhuma, mas que foram vitoriosos. Um deles foi Beethoven. O seu professor, o professor dele, diz assim, este jovem tem uma maneira estranha de manusear o seu violino. E seu professor o qualificou sem esperança como compositor. O Walt Disney foi outro citado aqui nessa lista, nesse artigo. E ele foi demitido de um jornal ali local pela falta de ideias. Thomas Alva Edison foi o seu professor, disse que ele era muito estúpido para aprender qualquer coisa. Mas ele foi inventor de mais de 1000 invenções. Albert Einstein, a sua tese de doutorado foi considerada irrelevante. E anos depois, ele foi expulso ali da escola politécnica de Zurique. Louis Pasteur foi um estudante mediano. A história conta que ele era estudante de química e em certo momento ele ficou em 10º lugar de 22 pessoas. Mas foi ele o inventor da penicilina. Pessoas que foram ditas como desqualificadas, mas que foram vitoriosas. Então, você que me ouve, não deixe as críticas ou a incredulidade das pessoas colocar medo, pavor no seu coração. Fuja então desses críticos incrédulos e enfrente então com ousadia, com temor a Deus e vença os seus gigantes. Porque se você ficar dando ouvidos a essas vozes da incredulidade, você não vai conseguir vencer absolutamente nada. E você precisa ouvir a voz de Deus. Ouvir aquilo que Deus já profetizou para a sua vida. E aquilo que Deus já profetizou para a sua vida é aquilo que está lá em Romanos, capítulo 8, no verso 37. É uma profecia para você, é uma profecia para mim, quando diz, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa palavra é a palavra de Deus para você. É a palavra de Deus para todos nós. E foi essa consciência também que Davi teve aqui nesse momento, ouvir aquilo que Deus tinha para ele. E por isso ele diz no verso 37, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, vai me livrar das mãos desse filisteu também. Então essa é a lição que para vencer, ou para viver pela fé nesse tempo tão difícil que nós estamos tendo, não dê ouvidos às vozes da incredulidade ou às vozes destrutivas. Mas a segunda lição desse texto também, que para viver pela fé, em tempos difíceis, não se deixe intimidar pelo desafio. O desafio é grande, mas não se deixe intimidar por ele. Verso 32, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Eu já disse aqui, e volto a repetir, que os gigantes, eles têm a habilidade de nos intimidar. E eles nos intimidam quando nós achamos que a força dele é maior do que a nossa. Quando também eles têm uma certa reputação, e conhecida essa reputação. Ou quando insistem, quando persistem também em aparecer constantemente. Ou quando permitimos que eles nos derrotam primeiro na nossa mente. Ou quando apenas falamos, mas não efetivamos o enfrentamento a eles. Ou quando aqueles que estão ao nosso redor estão tomados de temor e pavor. Ou quando também os nossos líderes estão também com medo, perderam a coragem. São nessas horas que os gigantes têm habilidade de nos intimidar. Agora, por que Davi não ficou intimidado? Porque ele tinha o desejo de promover a honra a Deus. Porque ele tinha uma confiança inabalável em Deus. Porque na luta ele não foi na sua força, mas ele foi na força de Deus. E então foi por essas coisas que ele não se intimidou com a força e com o tamanho do gigante. Então, se você quer viver pela fé nesse tempo tão difícil, não se deixe intimidar pelo tamanho do desafio. Mas também outra lição aqui, para nós refletirmos nesta noite. Para viver pela fé em tempos difíceis, não use as armas humanas, use as armas de Deus, as armas que Deus dá. Olha que coisa interessante aconteceu aqui com Davi. Versos 38 a 40. Então Saul
vestiu Davi com a sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a sua túnica e tentou andar, mas não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na sua bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Davi não estava acostumado com aquela armadura que Saul usava. Davi era da lida pastoral, cuidava de ovelhas. Ele estava acostumado com aquilo que Deus havia disponibilizado para ele. Davi sabia que as armas da nossa batalha não são as armas humanas, mas são as armas que Deus dá, mas não são aquelas que o mundo oferece. Então ele pegou ali a sua tiradeira, foi lá no riacho, ali por perto, pegou 5 pedrinhas, abaixou lá no riacho, pegou 5 pedrinhas, colocou ali na sua bolsa, orou a Deus certamente, buscou a força de Deus, e foi então ao encontro de Golias. Meu irmão, é assim que a gente deve fazer. Não usar as armas humanas, mas usar as armas de Deus. Mas até nisso, nesse momento, esses gigantes tentam desvalorizar, desdenhando das nossas armas. Golias desdenhou ali das armas ali, ou da arma, que era uma tiradeira, ali de Davi. Diz assim, versos 41 a 44, enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele, e disse a Davi: por acaso eu sou um cão, para que você venha a mim como pedaços de pau? Então, além de colocar medo, ou de tentar colocar medo no coração de Davi, ele está desdenhando, porque ele já havia colocado medo no coração dos soldados. Agora ele despreza a capacidade de Davi, desdenha das suas armas. É assim que os gigantes agem, tentam desvalorizar então a nossa capacidade de vencê-los, desdenham das nossas armas, e ainda tentam colocar medo no nosso coração, com o objetivo claro de nos matar, antes mesmo matar na nossa mente, e nos levar ao desespero. Mas nesse momento, nós devemos saber de uma coisa fundamental, uma coisa importante, que faz toda a diferença, que nós estamos indo, mas estamos indo com as armas do Senhor. Agora ouça bem o que eu vou te dizer, grave no seu coração, grave na sua mente o que eu vou te dizer. Muitas batalhas na vida são perdidas, porque se está usando as armas humanas e não as de Deus. E quando nós vamos com as armas humanas, nós podemos falhar. Mas quando nós vamos com as armas de Deus, nós temos a vitória. Apóstolo Paulo também entendendo essa dinâmica das armas espirituais, ele escreve assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Sabe, você que está me ouvindo, você sabe do que eu vou falar agora, que esse tempo é um tempo dificílimo. Mas não vá a esta luta com as suas armas, vá com as armas de Deus, vá com fé, vá com o joelho no chão, vá com temor a Deus, vá com a vida santificada ao Senhor. São essas armas que vão te dar a vitória, porque são armas de Deus. E o apóstolo Paulo também nos lembra, ali em Efésios, quais são essas armas. Capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 10 até o verso 18, trata dessas armas, falam dessas armas. Eu vou ler alguns versos apenas, diz assim: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. E aí ele finaliza essa parte dizendo: e depois de terem feito tudo isso, permaneçam inabaláveis. Armas espirituais, são essas armas que nós precisamos usar. Sabe, Deus não nos fez para ficarmos acuados, amedrontados, diante dos gigantes que se apresentam a nós. E é interessante aqui, disse isso pela manhã, e volto a repetir, a gana que Davi tinha de vencer aquela batalha. O verso 48 diz assim: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, falando de Davi, correu
depressa na linha de batalha para enfrentá-lo. Davi não foi andando, ele foi correndo. E ele foi confiando no Senhor, porque ele sabia que a força vinha do Senhor. Ele foi com fé. Então não enfrentar o gigante de qualquer jeito, não enfrentar as batalhas de qualquer jeito, não enfrentar as dificuldades de qualquer jeito. Existe um caminho a percorrer, existem atitudes certas a ter, existe uma fé a se viver. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui nesta noite: não dê ouvidos às vozes destrutivas e à voz da incredulidade, que tentam tirar sua fé, que tentam achatar a sua vida. A segunda, não se deixe intimidar pelo desafio. O desafio é grande, mas maior é o Deus que está conosco. E por fim, não use as armas humanas, use as armas de Deus, joelhos no chão, temor ao Senhor, vida fiel ao Senhor, obediência a Deus. E foi assim que Davi entrou nessa batalha. Ele entrou nessa batalha sabendo que é Deus que nos conduz em triunfo. A vitória vem de Deus, é Ele que fortalece as nossas mãos. E o que foi fundamental para a vitória de Davi é que enquanto Saul e o exército olhava para o Golias, Davi olhava para Deus. Eu quero encerrar esta palavra nesta noite contando uma história e lendo um versículo bíblico. A história que eu li em um livro dizendo que um ratinho certa vez foi atravessar uma ponte, e como ele não tinha condições de atravessar aquela ponte, subiu na costa de um elefante. E no meio do trajeto ali, a ponte estava frágil, a ponte balançou. Mas eles conseguiram chegar até o final, e quando então eles chegaram lá do outro lado do rio, o ratinho então olhou para o elefante e disse: companheiro, nós chacoalhamos aquela ponte. É assim conosco também. Quando nós andamos com Deus, é assim que nos sentimos, como um ratinho, mas com a força de um elefante. E o último versículo que eu quero ler com você, e que você possa gravar também no seu coração, Provérbios 24, o verso 10. E depois nós vamos cantar um louvor ao Senhor, que diz: se o sol se pôr, ou se a noite chegar, és tu quem me guia, é o Senhor que me guia. E o texto é Provérbios, capítulo 24, no verso 10, que diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Nós vamos louvar ao Senhor com essa canção, e no final nós vamos orar ao nosso Deus.